Olá pessoal, obrigado. Você que está vendo o vídeo aí, Senhor Jesus abençoe você e sua família. Canal Professor Miguel Química aí, dá uma força no YouTube, gente, por favor. Vamos falar aqui da Unicamp 2026, segunda fase. Ei, Unicamp, pessoal? Dê o seu melhor, não sofra. Essa Unicamp em geral é uma prova muita análise mesmo, né? Tem que ter um poder muito grande para analisar os textos, interpretar, né? Mas para se dar bem na Unicamp, pessoal. Tem que estar muito familiar com a linguagem dela, viu? No mínimo ter feito as últimas três provas, senão fica muito difícil. O Unicamp tem sido nos últimos anos aí mais difícil que todos eles. E dessa vez não foi diferente, não. Eu até achei um pouco mais difícil que o ano passado. Não sei se eu estou errado, depois você dá uma olhada aí. Bom, aqui o texto apresenta, né? O exercício Reações Orgânicas apresenta um texto aqui falando da influenciadora, né? E do lado de cá, o texto mostra uma preocupação da nutricionista aí em relação à influenciadora que ela disse aqui, né? E o exercício fala para explicar, né? Para explicar o que é gordura saturada e insaturada, né? Apresentando a resposta em uma estrutura molecular genérica para cada uma das gorduras. Então, na verdade, você teria que fazer aqui, montar para gordura saturada e insaturada, tá certo? Eu coloquei aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, eu coloquei aqui uma gordura, ou melhor, né, um óleo, né, que já é poliinsaturado, né, mas, tá, porque a gordura seria monoinsaturada, então teria que montar uma cadeia com três desse tipo aqui, né, com três, né, três partes dessa calda aqui, certo? Saturada, né, e depois montar uma cadeia dessa aqui com pelo menos uma dupla ligação. Então aqui eu já fiz, né, já fiz tudo numa só, mas o exercício pede, mais uma vez, para você montar, tá certo? Uma dessa, pelo menos com uma dupla ligação, né? Ou melhor, com uma dupla ligação só, né? Porque a gordura pode ser saturada ou monoinsaturada, né? Tá certo? Com uma dupla ligação só e uma com três caudas saturadas assim, com só simples ligação, beleza? Mas deu pra pegar, né? Ótimo, então essa parte foi fácil para quem tá treinado, né, gente? E a letra B falava o seguinte, né? Em relação a esse alto em, né, apresentado no texto um, é preocupante e imprecisa, né? Por que que é preocupante e imprecisa? Para quem busca uma alimentação saudável, balanceada, né? Tá certo? E do ponto de vista de uma alimentação saudável balanceada, exemplifica duas funções da gordura no organismo, né? Então aqui você podia responder mais ou menos essa linha, né, gente? Preocupante porque a quantidade descrita, né, no rótulo, né, tá certo? Já é um valor elevado de gordura, já é um valor elevado, tá certo? Então isso é preocupante. Agora imagina você consumir 8 colheres aqui, igual tá falando que é a influenciadora, né? Você vai injetar muita gordura saturada em seu coração aí, né? E as funções da gordura, né, pessoal? Tem várias, né? Aqui eu coloquei fornecer energia, proteger órgãos, né, pessoal? Produzir hormônios, né? Absorver vitaminas, né? Tem vitaminas lipossolúveis, né? Que são absorvidas somente em gorduras, tá bom? Beleza. Vamos tocar para frente aqui. Bom, pessoal, essa aqui é uma questão que eu classifiquei de média para fácil, né? E clássica, né? O problema aqui é que você tem que fazer transformação, né? 100 quilopascal, né? E aqui 8,3 pascal vezes metro cúbico, né? Então aqui você tinha que transformar para pascal, aqui era melhor, ficar 10 a quinta pascal, era o primeiro cuidado aqui, tá bom? E aqui falando aí do mundo está explosivo, um texto bastante interessante, né? Se quiser fazer uma pausa e reler, né? Tá certo? Aí falava aí, calcule o volume, é clássica essa letra A. Essa letra A é clássica, hein? E ainda tinha que fazer transformações, né? Aí falou, calcular o volume de gases liberados, né? Em uma ogiva, né? Na explosão de uma ogiva, de 1.200 gramas do explosivo, né? Então o nome do explosivo, a fórmula dele, em uma guerra convencional, tá? Falou na CNTP, beleza? Né? A explosão tal, a explosão dele, né? Então vai liberar água, monóxido de carbono, nitrogênio molecular e água. Então lembrar, né, pessoal? Nitrogênio molecular, o que que é nitrogênio molecular? Substância biatômica, flúor, cloro, bromo, iodo, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, combustível do presente, do futuro. Então primeiro escrever reação inorgânica. Então radioatividade aqui, né, pessoal? Radioatividade envolvendo a reação inorgânica, né? Beleza?
Então, colocar aqui a reação inorgânica aqui, a substância RDX, né? E elas têm o compondo água, CO e N2. E acertar os coeficientes aí, né, pessoal? Seis hidrogênios aqui, 3 vezes 2, 6. Aqui tem 3C, 3C, 6N e 3 vezes 2, 6. Né? E aí, tranquilo, né? Aí você monta uma estequiometria, então você quer a gás, radioatividade, estequiometria. Ó, gases, radioatividade, reação inorgânica, estequiometria. Um embrulho de coisas aqui, né? Então você montaria normal. Então, 222 gramas que falou no texto, que era a massa molar, cadê ela? Aqui. 222 gramas, que é um mol, né? Então, um mol, 222 gramas, né? Libera 9 mol de gases. 3, 3, 6, 3, 9. 9 mol de gases. 1.200 quilos, 1.200 vezes 10 a terceira gramas, N mol de gás. Então, essa quantidade de mol de gás, para você usar, por você não rezer tanto. Aí sim, tá? Então, passo, eu já falei aqui, 10 a quinta Pascal, para ficar PA, né? Igual aqui, a constante, né? O volume que você quer achar, quantidade em mol, 8,3, né? Pascal vezes metro cúbico, por isso que vai ser metro cúbico da resposta, vezes 273 Kelvin, tá aqui. Então, fazendo a conta, vai dar esse valor, 102,3 metros cúbicos, beleza? Agora aqui, pessoal, falava aí a guerra, né? Que ela pode levar consequências, tá? Médio e longo prazo, beleza? E fala aqui, né, que em uma situação extrema pode gerar até 150 vezes 10 a nona, 150 bilhões de quilogramas de fuligem. Fuligem é carvão, carvão preto mesmo, carvão suspenso no ar, né? Então é uma maluquice, né? Aí falou aqui, para você, é para muitas vezes verdades tristes, né, sobre a guerra nuclear, tá? Elencamos aqui. Então, as armas nucleares prejudicam o ambiente, né, muito antes de serem utilizadas numa guerra, né? Então, é para você apresentar duas justificativas para cada afirmação, né? Então, aqui, no primeiro, eu coloquei aqui já, né? Após a guerra nuclear, podemos esperar uma insegurança alimentar mundial gigantesca, né? Então, na primeira, extração do urânio e vazamentos, né? Extrair urânio que prejudica o ambiente, né? E você está extraindo substância radioativa, né? Que estava quietinho lá, você vai mexer com ela, né? E possíveis vazamentos, né? Agora, após a guerra, contaminação do ambiente, né, pessoal? Contaminação do solo, água, né? E excesso de fuligem, né? Excesso de fuligem dificulta a fotossíntese, penetração de raios solares, assim por diante, né? Tá joia? Bom, aí são respostas possíveis, né? Se você pensou em alguma coisa diferente, tranquilo. Agora aqui, pessoal, fala aqui dos, né, dos informações quimiosensoriais, né, transmitidas pelos odores corporais, OCs, né, odores corporais, né. E aqui o texto ele fala, né, pessoal, aqui embaixo, onde que ele fala, é interessante que ele fala que já foi, tem gente que é mais picado que o outro, né, no campo e tal. Ah lá, aqui. Porque os mosquitos são mais atraídos por mim do que pelos meus amigos, né? Vamos por parte, então. Ela falou do estudo aqui, tá? Revela, né? Estudo científico, né? Dos odores corporais, né? Presentes na cabeça de um bebê recém-nascido, revela que o nonanal, o aldeído, né? É o mais abundante no odor corporal, tanto nos bebês recém-nascidos de um mês, quanto nos bebês de 2 a 3 dias, né? Então, nesse período, o nonanal é produzido constantemente, vai sendo produzido constantemente. Por isso, a quantidade permanece inalterada. Se ele é produzido constantemente, por que a quantidade dele permanece inalterada, né? Aí falou que enquanto a quantidade de ácido nonanoico aumenta 5 vezes. Então, se ele é produzido constantemente, deveria aumentar. Mas por que a quantidade dele não aumenta? Porque ele é oxidado a ácido nonanoico. Essa é a ideia, tá certo? Então, olha lá. A taxa de conversão em ácido é igual, né? Então, o que aumenta, né? O que aumenta a taxa, a quantidade do ácido, né? Então, você teria aqui, né? Nonanoico, aldeído nonanal, oxidando ácido nonanoico, beleza? Tranquilo? Acho que essa foi bem, né? Essa foi tranquila, né, pessoal? Essa letra A não foi tão complicado, né? Agora as complicações começam aqui na letra B, né? Muita figura para você analisar, muitas suposições a fazer. Nossa, esse cara da Unicamp, pelo amor de Deus, vou te contar uma coisa, viu? Não sei se você gosta desse vestibular da Unicamp, mas eu sou muito fã deles, não. Aí falou aqui, ó, por que os mosquitos são mais atraídos por mim do que pelos meus amigos, né? Então vai responder essa pergunta, dois experimentos identificados, como I, essa mania do Unicamp, I também, pelo amor de Deus, olha, eu não sei se te irrita, mas eu me irrita muito, viu? Olha lá, ó, ao lado, parece que é o mesmo pessoal que faz isso há anos, é incrível. Pega para você ver os vestibulares da Unicamp. Eu acho que quando sai um, o que entra pega a última prova para fazer semelhante, deve ser, não é possível um negócio desse, né?
Vai lá, comportamento na figura ao lado tal, que investiga o comportamento do mosquito da malária, Anopheles gambiae, né? No campo de resposta, indique o objetivo e a conclusão, né? Até parece que o aluno já é um cientista, já, né? Nunca vi, né? Nem teste de conclusão de curso ele fez ainda, que nem entrou na faculdade, já exige do aluno de ensino médio esse tipo de linguagem aí, né? Quer dizer, não está medindo nada de ensino médio, na minha opinião, se eu vou analisar, né? Vamos lá, vai. Deixar os nervosismos de lado aí e vamos tocar. De cada um dos experimentos que respondem à pergunta mencionada anteriormente, agora de relação à produção de ácido aí. Então você vai olhar nessa primeira figura, o que nós estamos percebendo, né? Nós estamos percebendo que a determinada distância e temperatura, né? Tá certo? Olha aqui você tinha que interpretar que são os ácidos voláteis, né? Emitidos pelo organismo, né? Ácidos carboxílicos voláteis aí, tá certo? E aqui tem uma legendinha aqui embaixo, né? Amarelinho, pretinho, rosinha, né? Então, é uma mistura de ácidos carboxílicos aí que atrai, né? Atrai cachorro, por exemplo, atrai os insetos, assim por diante, né? Porque o cachorro, ele sente o cheiro do dono devido a essa emissão de ácidos voláteis carboxílicos, né? Então, o que você está percebendo aí? Que o mosquito, ó, né? Para verificar a atração, porque ó, o objetivo é verificar, nos dois experimentos, né? É verificar a atração, né, do mosquito aí por ácidos voláteis. Esse é o objetivo dos dois experimentos, tá? Então, é isso daí, tá? Então, no primeiro você vê aqui, ó, a determinada distância e temperatura nesse primeiro caso aqui, né? Tá certo? Então você vê que o mosquito aqui, ele é atraído, né? Que ele é atraído, foi atraído, né? Pelos ácidos carboxílicos voláteis aí, né? Então, lá, verificar, olha lá, que os ácidos atrai o mosquito a certa distância e temperatura, né? E a conclusão é que o mosquito foi atraído, beleza, tá? E aqui embaixo é a mesma novela, né? Verificar a atração dos mosquitos por ácidos carboxílicos. Você vê que esse indivíduo aqui está eliminando, né? Está eliminando muito mais ácidos carboxílicos voláteis aí do que esse daqui, por exemplo, né? Então você vê que aqui, ó, mais um, zero, menos um. Então, o mosquito vai ser mais atraído por esse primeiro aqui, né? Então, verificar a quantidade de ácido na atração, quantidade de ácido na atração, e maior quantidade de ácido, maior atração, como a gente acabou de ver aqui, tá joia? Então, não sei como é que você saiu nessa aí, mas é uma questão, né? Eu acho que o cara quis enfeitar tanto aí, mas deixa de ser interessante essa aí, né? Mas é difícil articular esse monte de coisa, né, gente? Bora? A outra que eu classifiquei de média para difícil também é essa daqui, né? Que fala do carro flex, né? De vez em quando aparecem essas perguntas aí, né? E aí tá falando aqui, tá? Em uma situação, a relação da quantidade de ar e a quantidade de combustível será maior, né? Então tá perguntando, considera as situações aqui, né? Beleza? A relação é dada pela estequiometria da reação de combustão, vai ter que escrever as duas reações de combustão, tá certo? Para considerar duas situações aí, um carro apenas com octano, né, sendo a gasolina, com combustível, e o outro sendo o etanol, né? Qual da situação, quantidade de ar, aí você vai pegar o oxigênio como se representando o ar aqui, né? E a quantidade de combustível. Então, essa aqui eu acho que foi tranquila. Você vai ter que escrever equação química, né? Você pode pegar C2H6O, como está aqui no texto, ou C2H5OH, como a gente costuma muito em química orgânica representar. CO2 e água, certos coeficientes. Você vai ver aqui, então, né? Que a quantidade de ar, né, representando aqui pelo oxigênio é 3 para 1, né? 3 para 1. Se você pegar aqui a gasolina, você vai ver que é 12,5 para 1, né? Acerta o coeficiente 2,5 para 1. Então, você acabou de ver aqui que é maior, né? Essa relação que perguntou aqui, ar, quantidade de combustível, né? Aí, 12,5 ou 2 para 1, C8H18. É maior aqui no octano, na gasolina, né? Beleza? Tranquilo? Bom, agora vamos tocar para frente aqui. Agora essa parte aqui, pessoal, vou falar uma coisa para você. Aí o texto fala aqui que o percentual do volume de etanol na gasolina mudou de 27 para 30. Aí quer que você deseja, né? Quer que você deseja manter em 27 ainda. Quer que você deseja manter em 27 ainda o etanol, né? Utilizado da gasolina. Aí fala aqui que você vai extrair o etanol por meio de uma adição de água, né? Tá certo? De modo a separar o etanol. Acho que tem alguma coisa aqui no meio que tá deixando eu ler direito aqui. O que será que tá aqui, é? Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Peraí, pessoal. Está ruim mesmo, né? Você percebeu? Bom, beleza, vamos lá.
Tranquilo? Laceira maior, beleza, vamos lá. Aí falou aqui, né? é, de modo a separar o etanol, deixando né, gasolina com 0% de etanol, beleza? Em seguida, deve-se juntar essa gasolina sem álcool a um volume da nova gasolina, certo? Para encher completamente o tanque de 60 litros, calcule o volume da nova gasolina a ser usado, né? Você quer saber o volume, né? Então você quer manter os 27, então de 30 para 27 você quer manter, você quer calcular o volume ainda, certo? Você pode usar o título em porcentagem, lembra? Título em porcentagem inicial, vezes volume inicial, título e volume, né? É igual título e porcentagem final vezes volume final, né? Então, você quer passar gasolina, você quer manter a gasolina, né? Você quer manter ela em 27%, né? Tá certo? Tá? Então, é só você usar a fórmula do título aqui. Você pode usar o outro também, lá. Título inicial, como eu falei, vezes volume inicial, quando eu coloquei aqui. Título final, volume final. Pronto, tá o 30%, você quer manter ela em 27. Você quer manter ela finalmente em 27 ainda, tá? Volume inicial, qual vai ser? Para você encher o tanque de 60 litros, né? Então, você sair por aqui que era difícil, né, gente? Você podia usar a fórmula de concentração, só que se a concentração grama por litro, também daria certo, não atrapalhava não a resolução sua, tá bom? Mas aí essa letra B que eu acho que complicou um pouco, né? A foi fácil, mas a B é coisa que você está acostumado no dia a dia, até de exercício em aula, né? Só que aqui parece, não sei se você conseguiu sacar, né? Ter esse insight, né? Bom, pessoal, aqui o exercício envolvendo eletroquímica e ligações, né? Onde você tem aqui uns aletos, né? Aletos de ácido carboxílico, né? E aqui você tem aleto de ácido sulfônico, né, pessoal? Tá? Treinou bem isso aí, química orgânica, né? Ácido sulfônico a gente fala pouco, mas é importante, né? Porque o detergente é sal de ácido sulfônico, né? Tá certo? E aqui, o que que você nota aqui? Você está notando aqui o ânodo, né? Cátodo, né, pessoal? Só de você ver aqui os polos, você já vê que é uma situação de eletrólise, né? Aqui, ó. Você vai pegar energia solar, aqui, ó, né? Tá certo? É um tipo uma pilha ou uma bateria, né? Vamos movimentar essa reação aqui, transformar aletos, né? Aletos que são poluentes aí, né, pessoal? São poluentes nocivos no ambiente, né? Em substâncias não nocivas, né? Essa é a ideia, né? Tá certo? Aí falou, interprete a figura ao lado e tal. Você vai, lá, e de novo, ó, objetivo e resultado esperado no processo representado, né? Tranquilo? Tá? E, além disso, nomeia substâncias ao lado esquerdo da figura. Isso aqui, ó, brincadeira, essa pergunta da Unicamp, né, gente? O cara que fez isso aqui, né, não vou falar palavrão aqui porque eu tô tá gravando e fica ruim, né? Mas é brincadeira um trem desse, né? Olha aqui, ó, você tem que nomear tudo isso. É um, dois. Ainda falou aqui ainda, ó, usa a nomenclatura usual, não necessariamente a nomenclatura IUPAC. Ô, gente, para, como é que você vai lembrar disso aí? Que é flúor, né? Flúor. Compostos florados. Então tinha que aceitar essa resposta aí, né? Compostos florados. Ácidos, né? Ácidos fluorados, né? Mas você ia lembrar aí de compostos perfluorados? Ah, até licença, né? Mas vamos lá, vai. Então interprete aí objetivo e resultado esperados, né, no método objetivo e resultado esperados no processo apresentado. Bom, então, acabei de falar aqui, né? Então, objeto, transformar aletos orgânicos, ácidos orgânicos, que são nocivos ao ambiente, né? Em substâncias inorgânicas aqui, não nocivas, né? O resultado é que houve transformação, né? Você olhando aqui, você está vendo a transformação, beleza? Tá? Agora, o 2 aqui, o método químico utilizado é a eletrólise. Eu também falei aqui no texto, é a eletrólise, né? Tá? Então, tá aí. Então, eletrólise. Agora, o nome seria ácidos fluorados, florado carboxílico e sulfônico, né? Mas creio que a Unicamp queria uma resposta mais ou menos assim, né? É compostos perfluorados, alguma coisa nesse sentido aí. Então é brincadeira aí, né, pessoal? Ah, tá louco, é? Vambora? Aí que aqui fala sobre o pH, né? Fala aí que estudos mostram que o carvão ativo, Ca, né? Porque carvão ativo eles absorvem bem haletos, né, pessoal? Substâncias que dão cheiros, odores desagradáveis, até a água mesmo normal, né? Tá certo? A água que é tratada, por exemplo, que se usa carvão ativo para reter substâncias orgânicas que dão odores, né, desagradáveis também, né? Beleza? Então tá aqui, capaz de absorver é reter na superfície, não é absorver. Absorver é reter em uma determinada superfície. Então essa é a função do carvão ativo.
Em meio aquosa e pH 7, substâncias orgânicas representadas à esquerda na figura acima, levando em consideração esses fatos, as interações entre a substância e a superfície do carbono ativo, né? Para completar lá no campo de resposta, tal, desenhando a orientação da molécula da substância orgânica em relação à superfície de cada partícula, né? Quanto parte do carbono ativo. Escolha uma das substâncias orgânicas de modo a representar corretamente o relatado e nomeie cada tipo de interação química aí, né? Aí foi dado aqui que o pK das substâncias orgânicas é menor que 4, né? Então, quanto menor o pH, maior concentração de H. Então, quanto menor o pKa, maior a constante de ionização, mais ionizado fica. Então, a tendência é ionizar, né? Então, a tendência aqui, isso aqui foi dado na prova, né? Então a tendência é o ácido carboxílico ionizar, perdeu o H, então você vai ter essa parte de diânio aqui, ó, né? Então positivo com negativo, ligação iônica, né? Ligação entre íons, né? Seria positivo e negativo. Não sei se ele vai aceitar a ligação íon dipolo aí, viu? Provavelmente alguns candidatos responderam ligação íon dipolo, mas aí íon dipolo é quando você não tem, né? É quando você tem a molécula, né, pessoal? Íon dipolo é, é quando você tem, por exemplo, o negativo, por exemplo, igual lá, Na+, rodeado de moléculas de água, né? Onde o oxigênio fica mais negativo, mais eletronegativo, né? Então seria o íon dipolo aí, seria a molécula, que você não tem a molécula, você já tem a parte ionizada já. Então não sei se eles iam aceitar íon dipolo aí, não. Uma ligação de íon iônica também vai meio aqui, né? Ah, mas não tem que ter metal e a metal, então, né? Então tem esses problemas aí, né? Tá certo? Né? Então vamos ver que eles vão aceitar lá, né? Ligação íon dipolo ou ligação iônica, né? Positivo e negativo aqui. Porque nesse carvão ativado aí, eu não me lembro, não me lembro que tem metal, acho que não, né? É complicado, hein, gente? Tá vendo? Bom, e aqui, né? Esse carvão tá sem carga, né? Sem carga. Então essa parte da molécula dirige-se para ele. Essa parte do íon, né? Dirige-se para ele. A parte sem carga, então aqui é a parte sem carga também. Vai haver uma distorção de nuvens eletrônicas aqui apenas, né? Chamada de dipolo induzido ou forças de dispersão de London. Certo, pessoal? Tranquilo? Você tem as ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio, né? Você tem o dipolo permanente, que não é o caso aqui, porque você não tem carga aqui, tá certo? Beleza? Né? E então você vai sobrar a terceira força aí, tá joia? Aqui, será que eles aceitaram o dipolo permanente? Não, que é entre moléculas, né? Não, o dipolo permanente eu acho que eles não vão aceitar, não. Beleza? Mas é ligação iônica ou, né, ou ligação íon-dipolo, né? Mas mais para iônica, né? Bom, turma, vamos lá. Letra A aqui eu classifiquei como fácil e a B difícil, né? Você vai ver por quê, né? Você vê que um texto grande, muita informação, você fica perdido, né, gente? Por isso que eu falei, você tem que estar muito bem antenado na Unicamp mesmo, né? Que é um vestibular totalmente diferente dos demais, né? Se você não resolver as últimas três provas, e não adianta fazer de última hora também, né? Tem que estar sempre treinando exercício da Unicamp, quando no decorrer do terceiro ano, do cursinho, assim por diante. Verdade? Deixar para fazer de última hora não é muito lucro também, não, né? Então tem que ser estudada. A prova do Unicamp, mais que resolvida, tem que ser estudada. Esse que é o segredo. E aqui fala aí do cálcio, do elemento cálcio, né, no organismo, nos músculos, né? Tá certo? Aí fala aqui, né? Que mecanismos internos são disparados para corrigir o problema, né? Quando o cálcio iônico livre, né? Extracelular não está no nível normal, tá? Aí fala aqui que ó, o PTH, né? Ele mobiliza o cálcio, do cálcio ósseo, né? Aumentando o fluxo de cálcio do osso para a circulação sanguínea, né? Reduz a excreção renal, né, de cálcio e aumenta a produção do metabólito aqui, que falou aqui, né? Tá, beleza, né? Aí eu falei, esse metabólito ativo, né, da vitamina D, né, por sua vez, age no intestino, aumentando a absorção de cálcio proveniente da dieta. Aí faz uma pergunta aqui, né, pessoal? Os mecanismos regulatórios aí, citados aí, são utilizados para o caso de uma pessoa com problema de hipocalcemia ou hiperglicemia. Ah, esses são mecanismos que ativam, né? Que ativam a liberação de cálcio aí, né? Tá certo? Né? Então, hipocalcemia, né, pessoal? Então, hipocalcemia, pois os mecanismos citados aí, tá certo? Serão acionados aí se a concentração de cálcio for baixa, né? Então, eles serão acionados para normalizar esse nível de cálcio aí, beleza?
Bom, essa foi mais ou menos, né? Agora essa aqui agora, ó. No cálcio sanguíneo, CA total, há três frações de equilíbrio, né? Cálcio livre, né, pessoal? Aqui, ó, cálcio ligado às proteínas, cálcio ligado a ânions, como lactato, por exemplo, né? Fosfato, entre outros, né? Aí fala o cálcio livre, cerca de 50% total, né? Ele é cerca de 50% total. Então, em condições normais, o cálcio livre, quando não é medido diretamente, é calculada como 150% da concentração de cálcio total. No entanto, há duas situações clínicas em que esse cálculo não pode ser usado, né, com exatidão, né? É quando a concentração da proteína sérica, né, é anormal, né? Então, o que acontece quando a concentração da proteína sérica é anormal? A concentração de cálcio também vai ser anormal, né? Então, a concentração de cálcio ligada a ela também será anormal. Então, isso vai alterar níveis de cálcio, níveis de cálcio livre, certo? Então, bom, aí o item 2 e aqui, ó. Quando a pessoa apresenta uma perturbação no equilíbrio ácido-base sanguíneo, justifica no campo de resposta, porque o cálcio livre não pode ser calculado a partir do cálcio total, em cada uma das situações, levando em conta o conceito de equilíbrio químico. O problema aqui, pessoal, é que enquanto o pH diminui, por exemplo, se aumenta a concentração de H+. Se aumentando a concentração de H+, está aumentando a concentração de cargas positivas. Está aumentando, ó, H+, com Ca2+, então está aumentando a concentração de cargas positivas no equilíbrio, né? Então, aí você vai deslocar o equilíbrio para o lado oposto. Aí você vai diminuir os níveis de cálcio. Porque se você aumentar a concentração de H+, vai, né, vai compor junto com Ca2+, um aumento de quantidade de cargas. Então isso vai deslocar o equilíbrio para o lado oposto. E aí vai consumir cálcio. Tá certo? Aí se o pH diminui, aumenta a concentração de H+, o equilíbrio, desloca o equilíbrio para o lado oposto, consumido íons cálcio, que diminui sua concentração, né? Mas não é brinquedo não, né, gente? Então terminamos aqui, Unicamp 2026. Ó, vou falar uma coisa pra você, viu? Né? Boa sorte para você, Deus abençoe. Toque a vida, né? A vida só pode ser compreendida olhando-se para os lados ou para trás, mas a vida só pode ser vivida olhando-se para frente. Pessoal, beijo no coração de vocês, obrigado por ter visto o vídeo aí, ter prestigiado. Então, espero ter colaborado com você aí, tá bom? Beleza? Então, valeu, pessoal, né? Como dizem vocês, fui, né?